Livro Marcas e Impressões Supranormais de Mãos de Fogo, de Ernesto Bozano. Capítulo 2. Caso 2. Este outro caso, que extraio da monografia do Sr. Zingaropoli, da qual fiz alusão, Luz e Ombra, 1910, páginas 46 e 47, refere-se a impressões de mãos de fogo que estão guardadas ainda no convento das religiosas de Santa Clara, de Todi, na Úmbria. Escreve o Sr. Zingaropoli. O padre V. Jowett, missionário apostólico, fundou em Roma, Lungo Tevere Prati 12, um museu de coisas de além-túmulo. Apresenta aos seus visitantes preciosos objetos e documentos relativos a diferentes manifestações de mortos. Possui centenas de gravuras de épocas diversas, quadros e livros antigos. A parte, porém, mais curiosa da coleção em questão consiste nas fotografias de impressões de mãos de fogo, coleção que, diz ele, aumenta cada dia. Várias dessas figuras, acompanhadas de artigos destinados a ilustrá-las, são reproduzidas na revista mensal O Purgatório, visitado pela Caridade dos Fiéis. O número de abril de 1908, página 114, trata das famosas impressões de mãos de fogo que estão guardadas no convento da Santa Clara, de Todi. A protagonista do memorável fato foi Clara Teresa Fornari, nascida em Roma, a 25 de junho de 1637, abadesa do convento de Santa Clara, de Todi, morta em 1744, com um cheiro de santidade. O processo de beatificação se acha em andamento, ela já é venerável. Cedo agora a palavra ao padre Jowett, que expõe as impressões de sua visita a esse convento. Sexta-feira, 17 de julho de 1901, tivemos a consolação de parar em Todi, província de Perúgia, no convento das Irmãs Clarissas, onde se santificou, há cerca de 2 séculos, a venerável Clara Isabel Fornari, cujos numerosos milagres lhe valeram processo de beatificação e canonização junto à Santa Congregação de Roma. Com uma carta de recomendação de Sua Eminência, o Cardeal José Vives Y. Tuto, a Monsenhor Rodolfo Bispo de Todi, podemos ver, com nossos próprios olhos e segurar com nossas próprias mãos, entre outras relíquias e outras lembranças preciosas, os traços ainda distintos intactos que deixaram, em objetos e roupas da venerável Clara Isabel Fornari, as mãos de fogo do falecido reverendo Padre Panzini, abade clivetano de Mantua. Alguns minutos antes de ser liberto do purgatório, a reverenda Madre Clara Isabel Patrizi, atual abadesa do convento, depois de ter admirado algumas fotografias reproduzidas em nossa revista, permitiu-nos amavelmente fotografar, pela primeira vez, depois de 170 anos de existência, esses documentos de tão alto interesse para o nosso Museu de Além-Túmulo e para a nossa Associação Pia. A tábua de madeira, na qual o defunto deixou a marca de fogo de sua mão esquerda e traçou, com o polegar da mão direita, uma cruz de fogo, servia a venerável irmã Clara Isabel para a preparação das imagens em cera do Menino Jesus. A folha de papel, com a impressão de fogo da mão esquerda do morto, está encerrada entre 2 placas de cristal. Fotografamo-la dos 2 lados. A manga da túnica, assim como a manga da camisa com a marca em fogo da mão direta, foram fotografadas de um só lado. O relatório, abaixo reproduzido, todo escrito pelo confessor Padre Isidoro Gasali, abade do Santíssimo Crucifixo, bem no dia do próprio acontecimento, foi transcrito das 2 páginas do registro em que são narrados os milagres da venerável. Fotografamos, numa chapa única, esta cópia que está presentemente guardada no convento de Todi. Assinado, V. Jowett, missionário apostólico, cônego honorário de Marsella. Relatório.
A irmã Clara Isabel Fornari recebera de mim, Padre Isidoro Gasali, abade do Santíssimo Crucifixo, seu confessor ordinário, ordem de se oferecer pela alma do falecido Padre Panzini, abade de Mantua. Tinha ela, nestes últimos dias, suportado grandes abandonos e outros grandes sofrimentos que o Senhor lhe enviara para aliviar e libertar essa alma que sofria atrozmente no purgatório. Nessa mesma manhã, quando essa mesma irmã padecia outros sofrimentos, obteve do Senhor enviar essa alma ao paraíso, no momento justo em que se celebrava para ela a Santa Missa. Disse a irmã Clara Isabel que desejaria que alguns dos meus amigos falecidos, que ela havia visto subir para o céu, me dessem um sinal, assim como acontecera ao Padre Pio Crivelo, seu antigo diretor de consciência. Com efeito, o irmão desse eclesiástico deixara na irmã Clara Isabel o sinal de sua mão ao ir para o paraíso. Desejava que algo de semelhante se produzisse comigo para melhor autenticar os fatos. E Deus permitiu que a alma do meu amigo me trouxesse o consolo almejado, porque ele apareceu à irmã Clara Isabel quando eu celebrava a missa e muito exortou a sofrer, agradecendo-lhe as promessas generosas que ela fizera em sua intenção e a mim mesmo pela celebração dos santos sacrifícios. Essa alma assegurou à irmã Clara Isabel que lhe guardaria eterno reconhecimento porque, graças à sua intervenção, o Senhor lhe abreviara as penas do purgatório. Isto dizendo, colocou a mão sobre a mesinha que a irmã Clara Isabel tinha diante de si, para a confecção das imagens do menino Jesus em cera e imprimiu nessa mesinha o sinal da cruz, assim como as almas do purgatório têm o costume de fazer, ao passo que as almas condenadas não fazem nunca. De qualquer modo, a cruz e a mão ficaram gravadas na mesinha. A aparição segurou, em seguida, irmã Clara Isabel pelo braço e com a outra mão uma folha de papel. Foi assim que a verdadeira mão do abade Panzini ficou impressa no braço, na camisa, na túnica e numa folha de papel. A mão me parece bem a do abade, aqueles que o conheceram como eu são da mesma opinião. Não se poderia desejá-la mais semelhante, pois é evidente que essa impressão só poderia ter sido produzida por ele próprio. Jamais se viu uma reprodução tão semelhante ao original. Depois disto haver feito, deixando esses sinais, essa alma evoluiu-se, ou seja, flutuou, voou, para enviar a essa religiosa 1000 bênçãos do belo paraíso. Depois que a irmã Clara Isabel tudo relatou, ordenei-a destacar a manga da sua túnica, assim como a manga da sua camisa e demais entregar, bem como a folha de papel e a mesinha. Isto ela fez, não guardando senão para si a ferida que lhe ficou no braço em consequência da queimadura produzida pela mão do espírito, e sua cicatriz só desapareceu quando a religiosa terminou os padecimentos, aos quais se sujeitaria para livrar essa alma do purgatório. Guardei os objetos em referência e como atestado da veracidade dos fatos e das sublimes graças concedidas, e agradeço cada vez mais ao Senhor a misericórdia que teve por nós, graças a essa criatura que lhe foi agradável. Atesto por este documento, escrito do próprio punho, que tudo isto é verdade, do que dou fé. De 1º de novembro de 1732. Assinado, Padre Isidoro Gasali, confessor. Notarei, primeiramente, que o caso, cuja narração acabo de transcrever, deve ser considerado como documento de modo satisfatório, considerando-se que o relatório foi redigido pelo próprio Padre Confessor da Venerável Madre Abadessa, que foi a percipiente protagonista. Acrescentemos que ele escreveu seu relatório no próprio dia em que se produziram os fenômenos. Outra circunstância que se faz mister considerar. As personalidades da percipiente e do narrador são, moralmente, insuspeitáveis, o que leva racionalmente a admitir-se sua boa-fé absoluta. Enfim, a existência das impressões, ainda guardadas no convento onde foram obtidas, atesta, de modo decisivo, que se trata de um caso de alucinação coletiva.
Nesse relatório, encontram-se frases de molde a demonstrar que a venerável Clara Isabel Fornari era realmente dotada de faculdades mediúnicas. O redator escreve, com efeito, que a Madre Abadessa tinha nestes últimos dias padecido grandes abandonos e outros grandes sofrimentos que o Senhor lhe ordenara suportar para aliviar e livrar essa alma que sofria atrozmente no purgatório. Pouco mais adiante, ele ajunta que submetendo-se a outros sofrimentos, ela obteve do Senhor enviar a alma ao paraíso. Ora, compreende-se facilmente que os abandonos que o narrador menciona correspondem a uma sucessão de estado de transe, que os grandes sofrimentos eram crises de gemidos, esses acessos convulsivos que precedem e seguem de ordinário o sono mediúnico. Todas estas circunstâncias servem para confirmar a autenticidade supranormal dos fatos. Quanto às impressões de fogo que se obtiveram, foram, nesse caso, excepcionalmente numerosas. Registraram-se, com efeito, as impressões de uma mão esquerda e uma cruz numa mesinha de madeira, a impressão de uma outra mão esquerda numa folha de papel, a impressão de uma mão direita numa das mangas da túnica e da camisa da venerável Madre Abadessa, enfim, a impressão ou mais precisamente a bolha que ficou gravada no braço da religiosa, em consequência do contato da mão do fantasma. Este último incidente é inteiramente análogo ao de que tratei no caso anterior, no qual o espírito do defunto, tendo tocado com o dedo o braço da percipiente, uma bolha aí apareceu logo, como se fosse uma queimadura, e a percipiente sentiu-lhe a dor, uma espécie de cozedura de carne, como se tratasse realmente de um contato de coisa ardente.